O deserto de Mojave tem uma maneira peculiar de guardar segredos. Ele não os esconde debaixo da terra imediatamente. Ele os deixa expostos, cozinhando sob o sol, como um aviso silencioso para quem ousa desafiar sua vastidão. Em novembro de 2014, o silêncio dessa paisagem árida foi quebrado não por um grito de socorro, mas pelo som de botas de equipes de resgate vasculhando cada fenda e sombra perto da base aérea de Nellis. Eles procuravam por Kenny Vitt, um homem que conhecia aquelas areias melhor do que o próprio quintal. Mas após dias de varredura, o deserto devolveu apenas um único objeto. Perto de um poço de mina vertical, uma abertura escura e profunda na terra, encontraram o celular de Kenny. A cena era no mínimo contraditória. O aparelho não estava quebrado. Não parecia ter caído de um bolso durante uma queda ou uma luta. Estava ali, e ao redor dele, nada. Nenhuma pegada de luta, nenhum rastro de sangue. E o mais perturbador, nenhuma das outras ferramentas essenciais que Kenny carregava. Sua pistola 9mm sumiu. Sua câmera de vídeo, que ele jurou usar para provar uma descoberta impossível, desaparecida. Para a polícia, encontrar um celular sem seu dono ao lado de um buraco profundo sugere uma tragédia óbvia. Mas quando desceram equipamentos no poço da mina, esperando encontrar o final triste da história, o poço estava vazio. Isso transformou o caso. Não era mais apenas uma busca e resgate. Era um quebra-cabeça onde as peças centrais foram removidas intencionalmente. Se ele caiu, onde está o corpo? E se ele não caiu, por que abandonar o telefone, sua única conexão com a civilização, justamente na boca de um abismo? O que estava gravado na memória digital daquele aparelho era menos perturbador do que o que não estava. E para entender o peso desse silêncio, precisamos voltar para antes do desaparecimento. Precisamos entender quem era o homem que olhou para o deserto e decidiu piscar primeiro. Kenny Vitt não era o tipo de turista que se perde porque esqueceu a garrafa de água no carro. Aos 47 anos, ele era o que podemos chamar de um veterano da solidão. Enquanto a maioria das pessoas passa o fim de semana no sofá, Kenny passava o dele caminhando distâncias que fariam um maratonista pedir pausa, atravessando terrenos onde o GPS muitas vezes é apenas um peso morto na mochila. E falando em GPS, ele tinha orgulho de não usar um. Ele confiava no instinto, na leitura do sol e na memória visual das montanhas. Para alguns, isso soa como arrogância. Para Kenny, era pureza. Ele já tinha encarado de frente os perigos naturais da região. Leões da montanha que te observam antes de você. Velos, cascavéis camufladas na areia e o calor que pode cozinhar o cérebro humano em poucas horas. Ele sobreviveu a tudo isso repetidamente. Isso é importante para o contexto porque elimina a explicação mais preguiçosa, a de que ele era um amador despreparado. Ele sabia exatamente onde estava pisando. Ele sabia calcular riscos. Mas há um detalhe na personalidade de exploradores solo que muitas vezes é ignorado: a busca pela fronteira final. Quando você já viu todas as trilhas marcadas, o que resta? O inexplorado, o proibido. Aqueles cantos cegos no mapa onde a topografia fica estranha e as lendas locais dizem para não ir. Kenny documentava essas jornadas. Ele não era famoso, não tinha milhões de seguidores, mas tinha uma curiosidade técnica quase metódica. Ele comentava sobre formações rochosas, sobre a fauna, sobre a beleza brutal do deserto. Nada em seus registros anteriores indicava instabilidade mental ou desejo de morte. Pelo contrário, ele parecia amar a vida intensa e perigosa que levava. Então temos aqui um homem competente, experiente e armado, caminhando em um território que ele dominava. O cenário estava montado não para um acidente, mas para o encontro. Porque, como dizem os especialistas em sobrevivência, você pode estar preparado para tudo o que a natureza joga em você, mas ninguém está preparado para o que não deveria estar lá. E foi exatamente isso que ele alegou ter encontrado. Não um animal, não uma rocha, mas uma anomalia. Tudo começou de forma quase trivial, num lugar onde a verdade e a ficção costumam se misturar sem muito critério. A seção de comentários do YouTube. Em 2014, num vídeo sobre caminhadas e mistérios da região, Kenny deixou um relato que inicialmente parecia apenas mais uma história de pescador, ou no caso, de explorador. Ele descreveu uma de suas caminhadas recentes perto da base aérea de Nellis, uma área já saturada de folclore sobre testes militares e segredos de Estado. Mas o que ele descreveu não tinha nada a ver com aviões ou luzes no céu. Ele falou sobre uma caverna. Agora, cavernas no deserto são comuns. O detalhe que fez o relato de Kenny saltar da tela foi a forma. Ele descreveu a entrada como um M perfeito, maiúsculo, geométrico, como se alguém ou algo tivesse cortado a rocha com uma precisão que a erosão natural, menos com seu caos de vento e chuva, menos raramente consegue replicar. A natureza odeia linhas retas e ângulos perfeitos. Quando você vê um ângulo de 90 graus ou uma simetria exata numa montanha, seu cérebro acende um alerta.
Isso não é natural. Kenny descreveu a caverna M como algo que parecia deslocado, escondido numa encosta íngreme, acessível apenas por uma escalada perigosa. Mas não foi a forma da entrada que o fez parar. Foi o que aconteceu quando ele chegou perto. A internet, em sua fome insaciável por mistérios, não aceitou apenas um relato de texto. As pessoas começaram a pressionar. Onde fica? Você entrou? Tem fotos? A descrição visual era intrigante, mas o que ele relatou a seguir mudou o tom da conversa. Não era sobre o que ele viu, mas sobre como o corpo dele reagiu. Ele disse que, ao se aproximar daquela entrada escura em forma de M, sentiu algo que nunca, em anos de exploração selvagem, tinha sentido antes. Uma barreira invisível, não física, mas sensorial. Kenny escreveu: quanto mais perto eu chegava da entrada, mais meu corpo inteiro vibrava. Leiam isso de novo. O corpo vibrava. Não era um tremor de frio, nem a adrenalina comum de estar em um lugar alto. Ele descreveu uma ressonância física, algo externo penetrando seus ossos. Aumentando de intensidade a cada passo, em direção àquela boca em forma de M, junto com a vibração, veio o pavor. E aqui precisamos fazer uma distinção importante. Existe o medo racional menos aquela cobra pode me picar. E existe o pavor primal, aquele alarme evolutivo que dispara no seu cérebro reptiliano, gritando: saia daqui agora. Kenny, o homem que dormia sob as estrelas em território de pumas, disse que ficou aterrorizado. Ele sentiu uma presença ou uma energia tão hostil que suas pernas travaram. Ele descreveu a sensação como antinatura. Era como se a própria caverna estivesse emitindo um sinal de não perturbe que o sistema nervoso dele captou antes mesmo de ele entender o porquê. Ele recuou. Pela primeira vez em anos, ele deu as costas para uma descoberta. Ele desceu a encosta, se afastou daquela vibração e foi embora. Nos comentários, a reação foi mista. Metade do público estava fascinada, teorizando sobre bases subterrâneas ou portais. A outra metade, como de costume, foi implacável. Você é um mentiroso. Isso é invenção. Se fosse verdade, você teria entrado. Essa é a armadilha do ego. Kenny fugiu de um perigo físico real, ou sensorial menos, mas não conseguiu fugir do julgamento virtual. Ele respondeu aos céticos. Ele disse que encontraria aquele lugar de novo, e dessa vez traria provas. Ele fugiu da caverna, mas a caverna menos, ou a ideia dela menos, já tinha capturado ele. Agora, vamos pausar a história do Kenny por um segundo e olhar para a ciência. Porque vibração no corpo e pavor súbito soam como filme de terror, mas existe uma explicação física muito real para isso, e é mais assustadora do que fantasmas. Chama-se infrassom. O ouvido humano escuta frequências entre 20 Hz e 20.000 Hz. Qualquer coisa abaixo de 20 Hz é infrassom. Você não escuta, mas você sente. Estudos mostram que frequências ao redor de 19 Hz, conhecidas como a frequência do medo, podem fazer o globo ocular vibrar, criando alucinações visuais periféricas, vultos que não existem, mas pior. Essa frequência causa desconforto gástrico, hiperventilação e um sentimento irracional de pânico. Na natureza, infrassons podem ser gerados por vento passando em alta velocidade por túneis estreitos, terremotos distantes ou grandes cavidades subterrâneas com formatos específicos. Se a tal caverna M tivesse uma geometria interna particular e o vento estivesse soprando no ângulo certo, ela poderia estar funcionando como um gigantesco tubo de órgão, emitindo uma frequência baixa e poderosa. Kenny poderia ter entrado num campo de ressonância acústica natural. O corpo dele estava reagindo a uma agressão física real, invisível e silenciosa. Mas há o outro lado da moeda, o lado humano. Infrassons também têm sido estudados para uso militar desde a Guerra Fria. Armas sônicas não letais, projetadas para dispersar multidões ou proteger perímetros, causam exatamente os mesmos sintomas: desorientação, náusea e um desejo incontrolável de fugir. Considerando que Kenny estava perto de Nellis, uma base de testes militares, a pergunta muda. Será que a vibração era o vento soprando numa rocha estranha? Ou será que ele tropeçou num sistema de segurança passivo de algo que não deveria ser encontrado? Se a natureza pode criar essa frequência por acidente, o ser humano também pode criá-la por design. E Kenny estava prestes a testar essa teoria da pior maneira possível. Provocado pelos céticos e impulsionado por sua própria curiosidade, menos aquela coceira mental que não deixa um explorador dormir, Kenny decidiu que voltaria. Ele anunciou sua intenção. Iria reencontrar a caverna M, filmar a entrada, entrar nela se possível e esfregar a prova na cara da internet. Mas o deserto não colabora com roteiros humanos. Em sua primeira tentativa de retorno, armado com sua câmera, Kenny falhou. Ele subiu, desceu, rastreou, nada. A caverna tinha desaparecido. Isso, claro, só aumentou o coro dos críticos. Viu? Ele inventou tudo, diziam. É só um cara
querendo atenção. Para um homem como Kenny, que baseava sua identidade na competência e na honestidade de suas explorações, isso foi inaceitável. Ele postou o vídeo dessa busca fracassada. Nele você vê um homem cansado, frustrado, mas determinado. Ele não parecia um mentiroso tentando encobrir um rastro. Parecia alguém genuinamente confuso. Eu sei que estava aqui, ele dizia. Eu sei o que eu vi. Muitos inscritos, talvez sentindo o perigo na voz dele, mudaram o tom. Começaram a comentar: Kenny, deixe isso pra lá. Não vá sozinho. Mas a semente da obsessão já tinha criado raízes profundas. Ele não conseguia deixar a história terminar com um fracasso. Em 10 de novembro de 2014, Kenny Vitt preparou sua mochila pela última vez. Ele disse à família que seria uma viagem curta. Tiro rápido. Apenas uma noite fora. Ele sabia onde tinha errado na busca anterior. Ele estava confiante, ele não encontrou a caverna na primeira tentativa. Mas talvez a caverna tivesse esperando ele voltar sozinho. Antes de seguirmos Kenny nessa última caminhada, precisamos dar um passo atrás e olhar o mapa. Onde exatamente ele estava indo? Ele estava explorando as bordas das montanhas Chip, uma área selvagem e brutal. Mas se você olhar esse local no Google Earth e arrastar o mapa um pouco para o lado, você vai ver uma linha invisível, mas muito real. A fronteira da base aérea de Nellis. Nellis não é um aeroporto comum. É um complexo militar gigantesco, lar de testes de armamentos avançados, protótipos secretos e áreas restritas onde civis são presos, ou pior, se ultrapassarem a cerca. E a famosa Área 51. Fica logo ali no quintal desse complexo. Há décadas, exploradores e ufólogos relatam encontrar coisas estranhas no deserto de Nevada. Sensores de movimento camuflados como pedras, cabos saindo do chão e entrando em encostas de montanhas, entradas de ventilação em lugares onde não há minas registradas. A teoria aqui ganha um contorno mais tangível. E se a caverna M não fosse uma caverna? E se o M perfeito fosse concreto disfarçado de rocha? Uma entrada auxiliar, uma exaustão, um acesso de emergência para algo muito maior construído sob o deserto? Isso explicaria a vibração, maquinário pesado subterrâneo, geradores ou sistemas de ventilação industrial podem gerar vibrações no solo que são sentidas na superfície. Se Kenny tropeçou, por puro acaso, numa entrada camuflada de uma instalação militar não listada, ele não estava lidando com fantasmas. Ele estava lidando com segurança nacional. Caminhar ali não é apenas enfrentar o clima, é caminhar na borda de segredos de Estado. E segredos de Estado, historicamente, têm o péssimo hábito de desaparecer com quem os descobre. Kenny era um civil com uma câmera, prometendo revelar a localização exata de uma entrada estranha perto de uma base militar secreta. Aos olhos de um sistema de segurança automatizado ou de uma patrulha de perímetro, ele não era um youtuber curioso. Ele era uma ameaça. O dia 10 de novembro amanheceu como qualquer outro em Nevada. Claro, seco e implacável. Kenny se despediu. Ele disse para a família que voltaria logo. Ele não estava indo para morrer. Ele estava indo para se provar. Na mochila, suprimentos básicos, água, comida leve e 2 itens cruciais que definem sua intenção: sua câmera de vídeo para documentar a prova e sua pistola Sig Sauer 9mm, carregada. Levar uma arma para o deserto é padrão em Nevada. É uma pólice de seguro contra coiotes, leões da montanha ou estranhos mal-intencionados. Mas o fato de ele ter levado reforça que Kenny estava preparado para enfrentar ameaças tangíveis, físicas. Ele não foi lá para ser uma vítima. Ele estacionou o carro e começou a caminhada. Nós sabemos pelos registros posteriores que ele caminhou quilômetros naquele terreno acidentado. Imagine o som das botas no cascalho. O silêncio absoluto que aperta os ouvidos. O sol batendo na nuca. Ele estava sozinho, sem sinal de celular na maior parte do trajeto. Apenas ele e a paisagem que ele amava tanto. Mas em algum momento daquela tarde ou daquela noite, a narrativa mudou. Algo aconteceu, algo que o fez parar de filmar ou que o impediu de voltar. Ele levou uma 9mm para se proteger de cobras e leões. Mas balas não funcionam contra o que ele estava prestes a encontrar. Ou pior, talvez ele tenha encontrado exatamente o que procurava, e a arma simplesmente não foi suficiente. A partir desse ponto, Kenny Vitt deixa de ser um homem caminhando e se torna um fantasma estatístico. Quando a família de Kenny percebeu que o tiro curto tinha virado uma ausência longa demais, o alarme soou. As buscas começaram, helicópteros, voluntários, cães farejadores. O deserto foi penteado. Então, encontraram o celular. Estava perto de um poço de mina antigo, vertical, daqueles que parecem cicatrizes profundas na crosta da terra. A localização era estranha. Não estava na trilha lógica para onde Kenny dizia que a caverna M ficava. Estava fora de rota. A primeira teoria foi óbvia. Ele parou para olhar o poço, tropeçou e caiu.
Fim da história. Uma tragédia comum, mas a perícia no local contou outra história. Não havia marcas de escorregão na borda do poço. O celular não estava jogado como se tivesse caído de uma mão em pânico. Estava posicionado e, o mais importante, quando desceram uma câmera no poço, nada, nem corpo, nem mochila, nem arma. Se ele caiu ali, ele desapareceu no ar antes de atingir o fundo. Onde estava a câmera dele? Onde estava a arma? Um homem perdido ou ferido não joga fora sua arma, menos sua única defesa. Ele não joga fora sua câmera, menos seu único registro. E ele certamente não abandona seu celular, mesmo sem sinal, pois ele tem lanterna, tem fotos da família, tem mapas offline. Explicação: os itens desaparecidos câmera e arma aparecem na tela com um X vermelho sobre eles. O celular ser encontrado sozinho é o detalhe que transforma esse desaparecimento em algo sinistro. Parecia uma pista plantada ou um último gesto desesperado de alguém que sabia que não precisaria mais dele. Se ele caiu no poço, onde está o corpo? Se ele fugiu, por que deixou o mapa digital para trás? Do deserto devolveu o telefone, mas engoliu o dono. E isso abre a porta para as teorias mais sombrias sobre o que realmente aconteceu naquele dia. Aqui, precisamos ser frios e analisar o que não fecha nessa conta. As lacunas gritam mais alto que os fatos. Primeira lacuna, a arma. Uma Sig Sauer é um objeto pesado, valioso e vital. Se Kenny tivesse decidido tirar a própria vida, menos uma teoria levantada por alguns céticos, a arma estaria ao lado do corpo ou dentro do poço. Se ele foi atacado, a arma teria sido disparada ou levada. O fato de a arma ter desaparecido junto com ele sugere que no momento final ele ainda estava no controle dela. Segunda lacuna, a câmera. Se ele queria provar algo para o mundo, a câmera era o objeto mais importante da expedição. Se ele filmou a Caverna M, essa filmagem valia mais que ouro para ele. O desaparecimento da câmera é cirúrgico. Se ele cometeu suicídio, por que levar a câmera com ele para o além? A menos que o que estava naquela câmera não pudesse ser visto. Isso nos leva à hipótese mais perturbadora: a limpeza de cena. Imagine que ele encontrou a caverna. Imagine que ele filmou o que causava vibração. Imagine que não era sobrenatural, mas tecnológico. Se ele foi interceptado por segurança militar ou privada, o protocolo seria claro: confiscar a gravação, confiscar a arma e remover o intruso. O celular, um objeto civil inútil sem sinal, deixado para trás como distração, longe do local real do incidente, para desviar as buscas. E funcionou. Procuraram no poço da mina, focaram no celular. Enquanto isso, a verdadeira Caverna M- e o destino de Kenny- permaneceram intocados quilômetros dali. Há quem diga que Kenny Vitt nunca saiu daquele deserto. Há quem diga que ele nunca esteve lá sozinho naquele dia final. Anos se passaram desde aquela caminhada solitária em 2014, expedições de youtubers. Equipes de busca voluntárias e teóricos da conspiração tentaram refazer os passos de Kenny. Alguns encontraram cavernas vagamente parecidas. Outros encontraram apenas cobras, calor insuportável e o silêncio zombeteiro do deserto. Ninguém encontrou a vibração. Ninguém encontrou o M perfeito. É como se a porta tivesse sido trancada menos ou enterrada menos depois que o único homem que tinha a chave desapareceu. O caso de Kenny Vitt permanece como um aviso moderno gravado na areia antiga. Ele nos lembra que mesmo na era dos satélites e do mapeamento total, ainda existem cantos cegos. Existem lugares onde a lógica humana não tem sinal de recepção. Se Kenny encontrou algo sobrenatural, algo militar ou apenas o limite trágico de sua própria resistência, talvez nunca saibamos. O deserto de Mojave é um cofre que não devolve o que rouba. Mas fica aqui a pergunta que vai ecoar na sua cabeça quando você apagar a luz hoje à noite. Se você estivesse sozinho no deserto, a quilômetros de qualquer ajuda, e encontrasse uma entrada perfeita em forma de M, vibrando no silêncio absoluto, você entraria para provar que é corajoso ou correria para provar que é sábio? Às vezes o mistério não quer ser resolvido. Ele só quer ser alimentado. Se você gosta de investigar o que a história tenta esconder, deixe seu like e se inscreva no canal. A cada semana, trazemos um segredo que não deveria ser contado.